o professor Chico Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele também vai estar fazendo uma fala a respeito de avaliação externa e os desafios frente à pandemia. Bom dia, professor Chico. Seja bem-vindo a Rondônia. Nós vamos ter a oportunidade de ouvi-lo agora e depois nós vamos fazer um debate entre as partes. O professor Suami também está aí ao vivo, ele também vai entrar e a gente vai fazer algum questionamento. Bom dia, professor Chico, fique à vontade, né? Temos de 30 a 40 minutos para ouvi-lo. Seja bem-vindo a Rondônia. Muito obrigado, e de fato eu me sinto aí em Porto Velho com vocês. Eu queria saudar o secretário, o professor Suami, fez uma fala importante de abertura, você, Karen, agradecer o convite da professora Vânia, também saudar os representantes dos poderes judiciário, legislativo, os municípios. Como a professora Maria Helena disse, é uma satisfação a gente poder estar interagindo em benefício de algo muito simples, que é o direito à educação. O secretário Suami falou, educação tem resultado, e eu acrescentaria, este resultado significa que a criança aprendeu. Nós temos que ter resultados, porque resultados em educação é concretização do direito. É muito difícil falar depois da professora Maria Helena. A professora Maria Helena é uma enciclopédia na área de educação e, particularmente, avaliação. Ela fez uma fala muito abrangente e eu, portanto, eu vou me ater a algumas questões que ela falou, mas espero que complemente a fala dela. Eu vou colocar a minha apresentação aqui e Karen, está aparecendo já? Eu preciso de algum feedback para ver se a minha apresentação já está aparecendo para todo mundo. Ainda não, ainda não. Ainda não. Está aparecendo, eu estou vendo. As pessoas ao vivo também ainda não estão... Vamos aguardar, porque tem um período que entra de conexão. Agora sim. Agora sim, muito obrigado. Professor Chico. Muito bem. Muito obrigado. Mas eu queria, agora começando, sublinhar alguma coisa que a professora Maria Helena falou, mas que eu acho sempre importante a gente dizer. A professora Maria Helena, em 97, ela criou o programa de avaliação, que foi um programa de financiamento. Eu diria que quase todo mundo, para não dizer todos os que estão hoje envolvidos em avaliação, tiveram a oportunidade inicial naquele momento, inclusive grandes centros de avaliação. Quer dizer, o professor Suami fala, nós somos de mais gente na avaliação. E eu diria, nós precisamos também de mais, que esse exemplo da professora Maria Helena se repita. Ou seja, que a gente tenha um novo PROAB. Nesse novo esforço, eu gostaria que a gente falasse mais de avaliação para a aprendizagem, em contraposição à avaliação da aprendizagem. Eu vou falar dessas duas coisas, avaliação formativa, avaliação somativa, elas não brigam, mas elas pretendem coisas um pouco diferentes. Está aqui o meu sumário, eu vou falar de conceitos, objetivos e um pouquinho de avaliação formativa. Eu queria começar com essa definição de educação, porque é muito importante. Nós estamos no mundo da educação. A gente precisa ser muito claro. Educação é um processo intencional e organizado de aquisição de conhecimentos e habilidades. Eu preciso saber e saber usar. Mas eu tenho que ter atitudes que reflitam valores éticos, culturais e emoções. Eu vou repetir essa fala da Maria Helena, que é muito importante. A definição que eu falo em seguida de competência é a mobilização dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes. Então, isso é educação. Educação significa dotar a criança dessas dimensões.
Eu tenho 3 infográficos que eu queria enfatizar essa ideia, porque é uma ideia importante. Aqui, então, eu tenho a escola e tenho a vida, e eu coloquei em cores diferentes, eu sei que escola e vida se misturam, mas para apresentar aqui é importante. Então, eu tenho essas 3 grandes áreas, os conhecimentos, a matemática, a leitura, a ciência, a história. E eu tenho aqui as habilidades. Esse termo em inglês se chama skills. Há uma pequena diferença em como nós usamos o termo habilidade e como se usa internacionalmente. O professor Swami falou, a escola precisa ensinar a pensar. É esse o uso do termo habilidade. Aqui no Brasil, a gente fala habilidade de leitura, habilidade de matemática, isso não é nenhum problema. Mas o importante é dizer que, na vida, eu tenho problemas a enfrentar. E como que eu enfrento esses problemas? Juntando, mobilizando os conhecimentos, as habilidades, mas também, eu estou usando uma palavra dura aqui, as suas dimensões pessoais e, naturalmente, a sua dimensão de cidadania. Então, a vida é isso. Isso está lá nos pilares da educação do Jacques Delors e está para todo lado. Principalmente, isso está na BNCC. A BNCC, o que ela muda? Ela trouxe esta formulação, que é a formulação que inspira várias iniciativas do mundo, e mais, é a informação que a gente precisa na vida. Eu vou apresentar a mesma ideia de maneira um pouquinho diferente. Aqui eu tenho uma corda, é isso? Conhecimentos, habilidades e atitudes, e eles estão formando a competência. Mas eu gosto muito também dessa forma de apresentar, quando eu estou dizendo que a competência podia pensar como uma viagem. Eu estou desse lado, tem que chegar neste lado. E aí eu vou ter que juntar diferentes referenciais, que são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, e a forma de se chegar ao destino vai depender. Aqui é muito importante por 2 ideias. Primeiro, não existe caminho único. Eu não tenho a solução de um problema, portanto, a minha competência não se expressa exatamente do mesmo jeito que a competência da pessoa, né? E segundo, quando eu termino a minha viagem, eu aumentei o meu repertório de conhecimentos. Quer dizer, da segunda vez que eu for fazer a mesma viagem, que eu for resolver o mesmo problema, eu vou estar diferente. Então, resumindo essa primeira etapa, gente, educação é aprendizado. Qual aprendizado? Daquilo que você precisa para enfrentar na vida, que a gente chama de competência. Tem muita gente no Brasil que tem dificuldade com a palavra competência, por isso que eu estou falando aqui do problema, eu vou voltar nisso. Então, a educação é aprendizado, que está na escola, que precisa do professor. Aqui eu só estou chamando a atenção de vocês que nós estamos numa área complicada. Olha o aprendizado do aluno, está aqui embaixo. O aprendizado do aluno depende do ensino, da professora, da turma, dos colegas, da pedagogia. A sala de aula depende da escola, que precisa de recursos, que precisa de professores, de comunidade, de gestão, de projeto pedagógico. A escola está dentro de um sistema. E tudo isso dependendo de coisas do lado de fora, do Estado, da família e características da pessoa. Então, é muito complexo, né? Eu brinco com as pessoas que Deus agora nos mandou educadores numa coisa super complicada, porque a gente deve ter tido uma vida fácil anteriormente em outras áreas, né? Educação é complexo, mas a gente tem muita clareza. É o aprendizado que me interessa. Eu gosto de usar essa expressão para organizar a minha fala. O que é uma proposta pedagógica? Nós precisamos dizer o que vai ensinar, como ensinar e como avaliar. Isso aqui é a BNCC. A BNCC disse o que ensinar. Nós precisamos agora trazer a BNCC para o ensino e trazer a BNCC para a avaliação. É isso que Maria Helena falou, eu vou enfatizar. Muito bem. É claro que eu preciso ter muita clareza de quais são os objetivos de aprendizagem. Aqui o meu convite vai ser um pouco mais conceitual, teórico, mas o meu convite nós estamos aqui para atingir quais objetivos? Eu estou trazendo uma tipologia de objetivos que pode ajudar.
Então, a primeira, eu estou chamando de metas de aprendizagem, que são as habilidades da BNCC. Eu coloquei entre aspas só para lembrar que eu estou usando aqui no sentido que nós usamos, que são específicas. Depois eu tenho as competências, eu vou dar exemplo de compreensão leitora, e depois eu tenho as competências gerais. Competência geral, gente, não é função de um professor, de uma disciplina, é função de todo mundo. A habilidade é o específico e o importante, o central, vai ser as competências. Eu vou explicar isso. De novo, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente nunca chega lá. Então, os objetivos gerais, aqueles 3 que eu coloquei, tem que ser traduzido em metas, cujo atendimento será verificado. Gente, deixa eu insistir nisso. Se eu não saio do plano teórico, o plano muito concreto, e verifico, ficou discurso. E eu estava hoje lendo, e o último livro da Magda tem me influenciado muito, ela tirou dos Lusíadas, olha que coisa legal, lá no fim dos Lusíadas de Camões, né, o poeta, um grande poeta, né, iluminar da língua portuguesa. Não se aprende, Senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou estudando, senão vendo, tratando e pelejando. Olha qual é a ideia de competência, está aqui muito clara. Você tem que estar resolvendo problemas, senão você não aprende. Percebe? Isso é a ideia que a gente tem da avaliação. Se a BNCC não virar algo concreto de avaliação, a gente não tem a BNCC implementada. Agora, é mais sério do que isso. Eu não terei aprendizado. Naquele triângulo que eu coloquei, eu vou voltar rapidamente nele para insistir isso, eu coloquei aqui a avaliação e o ensino, mas eu coloquei as 2 setas aqui, para lá, para cá, de lá para cá. Quer dizer, a função da avaliação é subsidiar o ensino. Tá? Isso é importante, mas ela é muito importante para subsidiar o ensino. Deixa eu dar agora alguns exemplos para que isso fique mais concreto. Então, o primeiro exemplo é de alfabetização. A alfabetização é muito importante. Entre as dezenas de coisas importantes que a professora Maria Helena falou, ela chamou a atenção de um desastre que a gente tem das crianças que estavam chegando e estão ficando 2 anos praticamente fora da escola. Eu não sei como está o processo de alfabetização sem contato, sem interação com a professora, né? Algumas famílias certamente puderam caminhar, e eu já vi isso de várias maneiras. Mas a alfabetização precisa de coisas muito concretas. Aqui, esse é um esquema, de novo, que eu tirei, que está em vários livros, em particular também está no livro da Magda. O que é a alfabetização? Eu quero leitura competente e escrita competente. E aqui tem a trama, tá? E tem 2 tramas importantes na alfabetização. Você tem determinadas metas muito objetivas, como, por exemplo, a consciência fonológica, que é ter ideia da fala e da escrita, que essas coisas se referem ao mesmo, quer dizer, a expressão escrita da sua fala, isso tem que ser ensinado. Mas isso tem que ser ensinado para que a criança possa ler aquilo que ela precisa. Então, eu tenho que ensinar, e cada vez mais, a criança responder automaticamente. Ela não pode pensar que palavra é essa, deixa eu decompor. Ela tem que ter fluência. E isso é ensino. Mas o ensino tem que misturar para chegar nisso, para chegar na leitura competência. Então, a avaliação, no caso da alfabetização, é muito concreta. Isso aqui eu estou tirando do livro do professor Magda. São metas muito objetivas. Deixa eu pegar uma meta de consciência fonológica. Identificar número de sílabas em palavra ouvida. Olha aqui, gente. É um objetivo muito claro. Não há dúvida sobre ele. Você vai ouvir uma palavra e vai dizer quantas sílabas tem. Quer dizer, essa aqui tem que virar uma avaliação e é razoavelmente simples eu saber como fazer a avaliação. Eu chamo a atenção de vocês aqui, que é uma coisa polêmica no Brasil,
Mas a Magda está dizendo, olha, a alfabetização tem que começar na pré-escola. Está vendo? Ela tem aqui estas metas que estão na pré-escola e caminham até o 3º ano. Né? Hoje, a BNCC, ela estabeleceu o 2º ano, que implicaria numa determinada revisão daqui. Então, o primeiro tipo de avaliação é a avaliação de metas. O que é uma meta? É algo muito objetivo. O que é meta? É uma habilidade da BNCC. Cuidado, a BNCC é um documento normativo. Ele não é um documento pedagógico. Você precisa olhar a BNCC para te orientar e não para repetir. Mas agora eu preciso ir para a avaliação de uma competência. O que eu falei que competência é, gente? Se vocês me acompanham. A competência é a capacidade de resolver problemas. Mas eu vou falar de um problema muito específico, que é a leitura, da compreensão leitora. O que é competência? Eu repito, Maria Helena, e me repito. Mobilização. E aqui eu vou voltar no meu relógio. Eu gosto muito desse diagrama. Aqui está um relógio. É claro que isso é uma coisa antiga, isso aqui é um relógio de bolso. Professor Karim, você não deve ter visto isso. Isso era um relógio masculino dos anos 50. E as calças, você tinha uma calça para o relógio de bolso, que você sacava esse relógio. Eu falo isso com muito carinho, porque eu fiquei com o relógio de meu pai, que era assim. Mas o que eu queria que vocês observassem? Que se você decompuser esse relógio, ele não marca horas. As peças são muito bonitas, né? Cada uma delas e tudo, mas não marca a hora. É a mesma coisa da competência e das habilidades. Quer dizer, se você não junta as habilidades, não mobiliza as habilidades para resolver um problema, você ficou a meio do caminho. Né? Então, guardem isso. Guardem o que eu estou dizendo. Competência é mobilização de habilidades. De mobilização de habilidades, de conhecimentos, atitudes e valores. A vida é assim. Veja o que o professor Suami falou. Há pessoas que perdem o emprego porque não são capazes de juntar a seu conhecimento uma capacidade de convivência. Então, a escola tem que ensinar isso. Mas ela não pode ensinar separado. A educação que eu tive, ela foi separadinha. E aí se dizia, não, você saberá juntar. Não é bem assim. Né? Você me ensina matemática sem falar qual o problema que isso resolve, vai ser difícil. Quer dizer, eu vou falar disso em seguida. Então, como que é a avaliação da compreensão leitora? Tem que ter modelo, tem que ter teoria. Olha aqui. Aqui eu tenho a compreensão leitora, isso eu estou tirando do PISA. Ele fala, compreender é saber localizar e recuperar a informação do texto, integrar e interpretar informações do texto. Mas é também ir além do texto. Eu gosto da metáfora brasileira. Maria Helena falou muito da revisão de 2001 das instruções de saída. Então, essa metáfora está lá. É um documento que continua disponível e é um documento muito interessante. Lá se fala o seguinte, leitura, competência leitora é ver as informações que estão nas linhas, localizar e recuperar. Entre as linhas, integrar e interpretar. Para além das linhas, refletir e analisar. Por que eu estou falando tudo isso? Por causa do meu relógio. Eu preciso juntar as minhas habilidades para gerar a competência leitora. Tá? Gente, então aqui eu chego no ponto que eu queria que vocês guardassem. Quais perguntas geram evidências sólidas de que o estudante entendeu o texto? Quando Maria Helena estava falando de que a gente precisa, esse ano, fazer algo amostral, eu queria acrescentar nesse ponto. Toda a energia que a gente precisa ter, e aí é a avaliação, eu posso pensar externamente, mas eu queria muito que a gente que está fora da escola tivesse ao lado da escola para poder dizer, olha, usem estes textos, estas perguntas. Vamos criar uma possibilidade de ajudar a escola a ajudar seus estudantes. Mas, para isso, agora, a escola vai ter que pegar o estudante onde ele está
e levar ele lá na compreensão completa. Quer dizer, nós precisamos dessas duas dimensões. Eu preciso da progressão que me pegue o texto e leve até lá. Então, a avaliação precisa ajudar nisso. Eu disse, não tem ensino sem avaliação, mas a gente precisava colocar isso à disposição das escolas. Esse é um papel que externamente a gente precisa fazer. Tá? Eu preciso dar outra medida, mas eu preciso dar para a escola alguma coisa que ela possa utilizar. Tá? Eu não vou falar da matemática, mas é a mesma coisa, eu estou dizendo quais aprendizados são necessários para resolver os problemas matemáticos. A matemática, a vida me gera problemas. A matemática foi desenvolvida para a gente aprender a medir, aprender a contar, e isso era uma necessidade da vida das pessoas, na medida em que as pessoas foram se agregando em cidades e outra coisa, desenvolver uma matemática. Hoje, o ensino da matemática precisa, portanto, saber quais problemas. Portanto, eu preciso discutir quais habilidades matemáticas. Mas não é só habilidade, lembra do meu relógio. É a habilidade para resolver problema. Eu pensei muito e eu tenho um tempo, eu queria falar um pouquinho mais dessas duas dimensões de avaliação, da avaliação formativa e da avaliação somativa. Aqui é muito importante a preposição. Eu hoje, na pandemia, eu quero insistir muito na avaliação para a aprendizagem. Isso, entretanto, não pode ser contra a avaliação somativa. E aqui eu pediria para vocês apreciarem o equilíbrio da proposta da ABAV que a professora Maria Helena trouxe. Nós estamos dizendo, gente, eu preciso saber, no geral, onde estamos, mas eu preciso gastar energia, recursos, para tirar a criança dali. Como que a gente faz isso? Então, como que eu faço? Tanto em uma quanto em outra. Não há muito aqui novidade, embora isso é um modelo conceitual, teórico, que todo mundo deveria ter. Como que eu faço a avaliação? Primeiro, eu vou especificar as evidências. Eu dei o exemplo do texto. Quais as perguntas que comprovam que você entendeu o texto? É isso? Quais os textos que você vai usar? Quais os problemas que você vai usar? Obtidas as respostas dos estudantes, como é que você sistematiza? É aqui que entra a psicometria, que entra a teoria de resposta ao item, que entra os gráficos. Mas nada disso é importante se você, como professor, como professora, não muda a sua ação e se você não ajuda o estudante. Gente, não dá para falar de tudo. Mas eu queria, então, enfatizar minha última palavra aqui, devolutivas. O que é devolutiva? É a gente olhar o que o aluno não aprendeu e dar para ele chance de ele ser ajudado, despertado nisso. Eu esperaria que a tecnologia ajudasse a gente aqui. A pandemia, ela nos trouxe muitos problemas. Mas ela nos trouxe também essa possibilidade, que agora vai ficar muito claro, que é dizer o seguinte, gente, fora da tecnologia, deixa eu falar no positivo, nós precisamos da tecnologia para ensinar melhor e, mais do que ensinar melhor, para diminuir as desigualdades. Tá? Eu tenho que caminhar para encerrar, mas eu queria duas ideias. Essa daqui para dizer, quando você fizer as questões, não fique só, olhem só apenas aqui a figura. Aqui é uma questão de uma informação isolada, várias informações. Aqui a sua pergunta manda você juntar as informações, e, portanto, você está relacionando, e, finalmente, você vai para um mundo novo. Quer dizer, quando você fizer questões na avaliação, tem que ter esse tipo de questão, fatos, ideias isolados, tem que ter esse tipo de questão, que é uma questão de aplicação, tem que ter esse tipo de questão, que é a questão do raciocinar, é a questão do julgar,
lá na frente. Ou seja, você não pode ficar só aqui, não tem problema nenhum fazer uma questão de múltipla escolha que chegue um dado. Mas tem muito problema se você só fica aqui. Como eu disse, eu tenho que repetir várias coisas que Maria Helena falou, mas ela diz, olha, o mundo está aqui e aqui. Ele não está só aqui. Né? Quer dizer, o nosso SAEB, ele parou. Então, a gente que está participando do debate está dizendo, o SAEB nos ajudou e continua nos ajudando, mas ele precisa caminhar. Eu vou, então, terminar com esse esforço aqui da avaliação formativa. Então, o que é a avaliação formativa? Primeiro, você tem que entender quais são os objetivos. Quer dizer, eu estou onde? Na compreensão leitora. Então, eu preciso entender claramente qual que é o objetivo que eu gostaria de verificar do meu estudante. Depois, eu vou preparar tarefas e eu vou fazer diagnóstico. Às vezes, quando eu falo de avaliação formativa, tem pessoas que falam assim, puxa, mas então você está falando da avaliação do mesmo jeito? É como se verificar se a criança não aprendeu fosse um problema. É o contrário, gente. A criança, ela tem direito de fazer, ei, você aí, fique sabendo que eu não entendi. Quer dizer, o diagnóstico é fundamental. Eu nem falo de avaliação diagnóstica, porque se não há diagnóstico, não é avaliação. E, finalmente, da ação pedagógica. Eu falei dela, da importância da avaliação, da ação pedagógica das devolutivas. Mas tem duas ideias aqui, e com elas eu vou terminar, que são muito importantes. A primeira é a turma, o colega, a avaliação pelos pares. Ou seja, nós precisamos, e agora na pandemia, mais do que antes, que é criar entre os estudantes a ideia de se ajudarem. Lembra quando eu falei da mobilização, conhecimentos, habilidades, atitudes? Lá, eu tenho uma outra maneira de apresentar que eu digo, nas atitudes tem você e os outros, a cidadania. Percebe? Então, aqui é importante a gente trazer para a rotina da sala de aula a ideia que um estudante pode ajudar o outro. Solidariedade educacional. A gente precisa trazer isso para a rotina. Mas eu também tenho que trazer para a rotina a ideia de que o estudante é responsável pelo seu próprio aprendizado. Isso é muito importante. Eu não posso sugerir a ele que tudo é externo. Para alguns é muito mais difícil e a escola tem que procurar facilitar, para outros é mais fácil, mas todo mundo tem que, sim, de alguma forma, fazer a sua parte para que haja aprendizado. Muita coisa para falar, mas deixa eu insistir. Esse momento de pandemia é um momento da gente concentrar no aprendizado. Eu não estou disposto a ir para a escola só para tirar a coisa dela, tirar o dado e fazer. Eu queria ir à escola para deixar alguma coisa, que é a avaliação formativa. Nós faremos a avaliação formativa melhor com mais tecnologia. O professor Karen está aí e sinaliza o Centro de Mediação Tecnológica, que parece um centro que tem tecnologia. Então, isso tem que ser usado para ajudar a escola numa avaliação formativa, que é o que eu acho que a pandemia nos exige. Muito mais coisas para falar, eu termino novamente agradecendo a oportunidade, devolvo para o professor Karen para as participações e as perguntas. Muito obrigado. Acompanhando aqui o chat, a gente tem uma série de considerações que as pessoas estão falando, tem participantes, inclusive, de fora, bem longe, estados bem distantes. Tem participantes do Rio de Janeiro, tem de Minas, olha, Brasília, que coisa boa, né? E eu gostaria, professor, de reiterar uma das suas falas, que eu acho muito importante, que a pandemia trouxe essa possibilidade de fazer uso desse espaço da mediação tecnológica. Por exemplo, a gerência que eu estou trabalhando, nós temos feito muito uso disso em favor
do aluno. Nós temos trabalhado com a busca ativa, e a busca ativa aqui em Rondônia tem usado esse espaço, que é um espaço muito bom, é um espaço muito produtivo, assim, com profissionais. Eu gostaria, inclusive, de agradecer, porque não é de hoje que está sendo planejado esse evento, e esses profissionais estão aqui conosco, seguram as câmeras e organizam tudo. Então, muito obrigado por vocês estarem fazendo esse trabalho por nós, tá? E a gente está fazendo uso, sim. E as perguntas têm sido, assim, muito direcionadas àquilo que vocês já têm falado, então eu vou fazer